E aí, hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas no tempo, começando lá nas primeiras chaminés da Inglaterra e vindo parar aqui ó, na tecnologia que está na palma da nossa mão. A ideia é sacar como cada revolução industrial foi construindo o mundo que a gente conhece hoje peça por peça. Esse aqui é o nosso mapa da viagem. Vamos passar por cada uma dessas fases, uma de cada vez, para entender como uma inovação abriu caminho para a próxima. Preparados para começar? Certo. Então vamos lá. Como é que foi essa virada de chave? Como o mundo pulou de uma produção totalmente manual, feita em casa, para essas fábricas gigantescas que mudaram absolutamente tudo? A grande sacada está toda aqui. Antes, no artesanato, uma pessoa só fazia o produto inteiro, do começo ao fim. Com a maquinofatura, tudo mudou. O trabalhador virou uma peça numa engrenagem, fazendo uma única tarefa o dia todo. E o ponto-chave é esse. As ferramentas, a máquina, nada daquilo pertencia a ele. Tá, mas por que logo na Inglaterra? Bom, foi tipo a tempestade perfeita. Eles tinham grana guardada das colônias, uma multidão de gente saindo do campo para a cidade por causa dos cercamentos, e ainda por cima, as matérias-primas mais importantes, carvão e ferro, estavam ali, no quintal de casa. E aí surge uma nova classe social que vai mandar no pedaço: a burguesia. Eles não eram nobres, mas eram os donos das fábricas, das máquinas, do dinheiro. Eram eles que davam as cartas nesse novo jogo da economia. Do outro lado da moeda, estava o proletariado. Eram os antigos camponeses, os artesãos, que agora só tinham uma única coisa para vender: a sua força de trabalho. E a gente está falando de jornadas malucas de 16 horas por dia, em condições terríveis por salários de fome. E aqui está um conceito que é crucial para a gente entender essa relação: a mais-valia. Pensa assim, um operário produziu o valor de, digamos, 10 sapatos por dia, mas o salário dele só pagava por um. A diferença, o valor dos outros 9 sapatos, descontando os custos, virava o lucro do dono da fábrica. Essa é a tal da mais-valia. Agora a coisa começa a acelerar de verdade. A revolução não ficou só na Inglaterra, não. Ela se espalhou, ganhou mais força e trouxe tecnologias que iam mudar o jogo mais uma vez. Olha só essa evolução. Na primeira revolução, o combustível era o carvão. Na segunda, a gente já está falando de petróleo e eletricidade. A indústria principal deixa de ser a de tecidos e passa a ser a do aço, dos carros. E a liderança, que era inglesa, agora se espalha, com novas potências como os Estados Unidos e a Alemanha entrando na briga. E o grande símbolo dessa nova era foi o Fordismo, aquela ideia da linha de montagem que o Charles Chaplin satirizou tão bem em tempos modernos. O lema era produzir muito, rápido e barato. O resultado? Produtos iguaizinhos, como o famoso carro modelo T, que, como dizia o Henry Ford, podia ser de qualquer cor, desde que fosse preto. Bom, essa produção em massa toda precisava de duas coisas: mais matéria-prima barata para produzir e novos lugares para vender tudo isso. E qual foi a solução que as potências europeias encontraram? O imperialismo. Basicamente, sair dominando e dividindo a África e a Ásia entre eles. Agora a velocidade da mudança fica absurda. A gente entra na terceira revolução, a da eletrônica, dos computadores, da automação. O mundo começa a se conectar de verdade. Nessa terceira onda, a energia fica mais sofisticada. Vem da eletrônica até da energia nuclear. As indústrias que estão na ponta são a de informática e a de robótica. A grande virada aqui é a automação. E olha só quem aparece na liderança: o Japão, mostrando uma recuperação inacreditável depois da Segunda Guerra Mundial. E esse quadro aqui resume perfeitamente a nova forma de pensar. Aquele modelo do Fordismo, de produzir um monte e estocar, dá lugar ao Toyotismo, que veio do Japão. A ideia agora é ser flexível, produzir just in time, ou seja, só o que o cliente quer, na hora que ele quer. Isso abriu a porta para a customização e cortou custos de uma forma brutal. Com os robôs e a automação aparece um problema novo: o desemprego estrutural. Aqui não é só perder o emprego, é ver a profissão inteira deixar de existir. Pensa na função do torneiro mecânico, por exemplo, que era super especializada. Aos poucos ela foi sendo trocada por máquinas que faziam o mesmo trabalho, só que sozinhas. Isso nos traz direto para os dias de hoje. Pois é, a gente está vivendo, nesse exato momento, a quarta revolução industrial. Ela não é coisa do futuro, está acontecendo agora. Então, o que é essa tal de indústria 4.0? O que define a revolução que a gente está vivendo agora? E mais importante, como isso já está mexendo com o nosso dia a dia? A base da indústria 4.0 é a mistura de tecnologias que a gente já ouve falar por aí. A inteligência artificial é tipo o cérebro que aprende sozinho.
A internet das coisas conecta tudo, da geladeira à fábrica. A impressão 3D transforma o digital em real. E o 5G é o sistema nervoso super rápido que liga tudo isso junto. E qual é o combustível dessa nova revolução? Dados. Simples assim. Se o petróleo moveu o mundo na segunda revolução, hoje o que move tudo são os dados. Cada curtida, cada busca, cada lugar que a gente vai, tudo isso gera informação, que se tornou o recurso mais valioso do planeta. Certo. Depois dessa viagem por séculos de mudança, a gente chega na hora de fazer um balanço. No fim das contas, qual é o legado que todo esse progresso incrível deixou pra gente? Por um lado, o progresso é inegável. A gente vive no mundo com tecnologias que seriam pura mágica há alguns séculos atrás. A medicina, a comunicação, o acesso à informação, tudo deu um salto gigantesco. Só que, por outro lado, essa mesma força que trouxe tanto avanço também cavou um buraco ainda mais fundo na desigualdade. A riqueza que essas revoluções todas geraram, ela nunca foi dividida de forma justa. Esse gráfico aqui, de uma forma bem simples, conta essa história. Ele mostra como os países que saíram na frente nas revoluções industriais acabaram pegando a maior parte do bolo, enquanto muitos outros ficaram para trás. É uma divisão que começou lá atrás e que a gente sente até hoje. E a gente termina com a pergunta que talvez seja a mais importante do nosso tempo. A tecnologia não vai dar ré, isso é um fato. O grande desafio que fica para a nossa geração é o que a gente vai fazer com todo esse poder. Vamos usar essas ferramentas para criar um abismo ainda maior entre as pessoas ou para construir um futuro mais justo para todo mundo? A bola, agora, está com a gente.